Mais uma vez estamos diante do Senhor e da sua palavra para mais uma mensagem. Gostaríamos de dar continuidade falando sobre as revelações do coração de Paulo. O irmão e amigo devem estar lembrado que nós falamos na mensagem anterior sobre a salvação do apóstolo Paulo. Aquela salvação que ele recebeu de Cristo Jesus ao encontrá-lo no caminho indo para Damasco. E nesta mensagem eu quero falar sobre a experiência, a própria experiência de Paulo com a salvação que ele teve em Cristo Jesus. Nada melhor do que a gente poder ouvir alguém que teve uma experiência pessoal. Paulo, o apóstolo, é a pessoa que nos fala sobre essa experiência pessoal que ele teve com Cristo Jesus no que diz respeito à salvação. Eu gostaria de ler um texto escrito por ele, o apóstolo Paulo. Paulo escreveu a Timóteo, o seu companheiro de ministério, na segunda carta, o capítulo 4, versículos 7 e 8, ele vai dizer o seguinte, repito, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Esta é a última carta que Paulo escreveu antes de ser executado ou decapitado em Roma. E ele escreveu o seguinte, nas suas palavras ele mostra uma grande confiança, ele mostra uma grande certeza daquilo que recebeu de Jesus, a salvação eterna. Versículo 7, ele diz, combati o bom combate e acabei a carreira, mas guardei a fé. Verso 8, ele diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Observa que nas palavras de Paulo, ele inspira-nos a confiarmos na salvação de Deus. Quando ele diz que, embora indo para a execução, neste momento ele estava escrevendo a última carta, como que uma despedida, porque ele estava indo para Roma, onde, na verdade, ou seja, ele estava indo, já estava em Roma, na verdade, mas ele já estava indo agora para o matadouro, para a execução, para a guilhotina, onde ele perderia a sua cabeça. Mas ele não perdeu a fé. Ele disse, combati o bom combate, lutei durante toda a minha vida, desde o capítulo 9 de Atos, no momento que ele encontra com o Senhor Jesus. Ele diz, eu combati todo este combate, lutei com as feras, lutei com os inimigos do Evangelho, lutei com os contraditórios da palavra do Senhor, não neguei a fé. Pelo contrário, eu acabei a carreira, mas guardei a fé. E ele afirma, desde este momento, eu acredito, eu tenho certeza, que a coroa da justiça me está guardada, cujo juiz, ele está falando de Deus, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas ele também dará a todos aqueles que creem como eu criei, que receberem a salvação como eu recebi, que forem salvos como eu também fui salvo. Portanto, ele está falando de uma experiência pessoal. Ele está falando da experiência pessoal que tivera no momento da sua salvação. Paulo não apenas cria na salvação, mas ele cria e tinha certeza de uma salvação segura e eterna. No capítulo 1 dessa mesma carta, escrevendo a Timóteo, ele diz, no versículo 12, especialmente a parte B do verso, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele não apenas tinha uma salvação em Cristo, mas ele dizia que estava certo e seguro de que Deus era poderoso para guardar o seu depósito,
guardar a sua salvação até aquele dia. Ele falando para nós de uma maneira especial no capítulo 1, no capítulo 3, melhor dizendo, da carta aos Colossenses, ele diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestos com Ele. Versículo 3. Portanto, Paulo tinha certeza absoluta de uma experiência pessoal e profunda, que a salvação é algo seguro, eterno, cai por terra, portanto, a teologia da perda da salvação. Nós vamos ver isto no decorrer desta mensagem. A salvação de Paulo tem dois fundamentos eternos. O primeiro fundamento é a promessa de Deus e do próprio Jesus Cristo. Ele escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 2 desta epístola, ele disse: o Deus que não pode mentir, prometeu, antes de haver século, antes dos tempos dos séculos, então antes que existíssemos, antes que os séculos existissem, Deus prometeu vida eterna. Então Paulo confiava nessa promessa, ele cria no Deus da promessa, mas também cria na promessa do próprio Jesus, que disse em João capítulo 10, versículos 28 a 30, disse Jesus: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. E ele declara: eu e o Pai somos um. O que ele está dizendo? Eu e o Pai somos o poder. Eu e o Pai somos o alicerce. Eu e o Pai somos a certeza. Eu e o Pai somos a prova de que a salvação é eterna. Quem pode ir contra essas verdades? Paulo, na verdade, ele tinha essa certeza, ou seja, essas verdades de Deus, como base da salvação, e por isso ele falava de uma experiência pessoal. Mas o segundo fundamento que Paulo tinha para tanta certeza quanto a sua salvação é a fidelidade de Deus. Ele, escrevendo ainda a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, olha que lindo que ele disse aqui no versículo 13. Ele diz assim: se formos infiéis, Deus permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Logo, aquele que prometeu, na pessoa do Senhor Jesus, dá a vida eterna e nunca perder-nos, é claro que ele está mostrando que a teologia da perda de salvação, da predestinação da salvação, de não sermos salvos agora, de quem sabe um dia sermos salvos, ou fazer boas obras para sermos salvos, tudo isso cai por terra. A promessa de Deus é que vale. A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Coríntios que todas as promessas de Deus existe o sim, porque Jesus é a confirmação de Deus para todas as promessas do próprio Deus. Portanto, também a salvação é uma promessa de Deus em Cristo Jesus, e o próprio Deus, com o próprio Jesus, é esta promessa, é esta salvação. Eles garantem, por causa da fidelidade que existe no próprio Deus e no próprio Jesus, e isso nós encontramos na sua palavra. Paulo, portanto, cria nesta certeza, Paulo cria neste fundamento, por isso que ele tinha uma experiência pessoal com a salvação. Vale a pena se ouvir deste homem que foi salvo pela graça e misericórdia de Deus. Paulo fala da salvação que ele recebeu de Deus em Jesus da seguinte maneira. O capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, no versículo 33. Olha, eu vou fazer questão de ler os textos,
para dar uma maior credibilidade naquilo que estamos falando. Romanos, no capítulo 8, ele começa a falar da salvação como uma experiência pessoal da seguinte maneira. Versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora, no tempo presente, neste momento, quando cremos e recebemos Jesus como Senhor e Salvador por um ato de obediência, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele fala de uma liberdade total da condenação. O versículo 33, ele fala sobre a justificação. Vou ler o verso 33 do capítulo 8 de Romanos, da carta escrita por Paulo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Portanto, ele está reafirmando mais uma vez, como experiência pessoal, de que a salvação traz uma libertação total, traz uma justificação da qual ninguém pode falar contra, da qual ninguém pode negar, da qual ninguém pode fugir. Estamos seguros, porque o próprio Jesus é quem justifica. No o verso 35, ele fala sobre possibilidades que poderiam nos separar de Deus. Olha o que ele diz no verso 35 do capítulo 8 ainda. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? Aí ele coloca aqui algumas supostas possibilidades pelas quais poderíamos sermos separados de Cristo. Ele diz, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então ele coloca, logo após a pergunta, essas possíveis possibilidades que poderiam nos separar do amor de Deus. Mas no versículo 37, ele diz que em todas essas possibilidades o salvo é mais do que vencedor. Olha o verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por Jesus ou por Deus que nos amou. Então Paulo está falando de uma salvação muito segura, uma salvação muito sólida, uma salvação que corresponde à verdade, à palavra de Deus. Por assim dizer, Deus colocou em xeque o seu próprio nome, a sua palavra, o seu caráter, quando ele prometeu a salvação para nós. Paulo recebendo essa salvação, tendo essa experiência pessoal, ele fala com toda a propriedade. Portanto, nos versos 38 a 39, Paulo vai falar sobre a impossibilidade de perda desta salvação. Olha o que ele diz, é muito sério, muito lindo para nós que cremos na teologia da salvação eterna. É como um ato no momento que cremos e somos salvos eternamente. Ele diz no versículo 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, numa experiência pessoal, ele faz alusão à salvação como sendo o próprio amor de Deus expresso e oferecido na pessoa do Senhor Jesus. Portanto, a salvação é algo maravilhoso. Paulo teve essa experiência e ele revela, ele abre o seu coração para falar conosco desta experiência. Jesus prometeu para todos nós a salvação. Mas ele prometeu, sobretudo, para todo salvo, que não há mais condenação. Ele diz que para o salvo não existe condenação. João, capítulo 5, versículo 24, Jesus disse, na verdade vos digo, Jesus que é a verdade, ele está usando a verdade que é a sua palavra e a palavra de Deus para afirmar
uma verdade sobre a salvação. Por isso ele diz, na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso são palavras do próprio Jesus, falando sobre a salvação que ele oferece a todos nós. Paulo realmente teve essa experiência. Paulo teve essa certeza. Por isso, Paulo declara em Romanos capítulo 8, no versículo 1, no verso 31, até o versículo 34, sobre esta certeza e, por fim, até o versículo 39. Ele afirma, ele declara, ele faz declarações contundentes sobre a salvação, porém de uma experiência pessoal. Querido, Jesus quer que nós também tenhamos essa certeza. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Ele quer que todos tenham certeza absoluta da salvação. O que impede você ter essa convicção? Talvez as tradições, quem sabe, as teologias errôneas, as teologias que destroem os fundamentos da palavra de Deus na mente do ser humano, tem atrapalhado você receber essa salvação? É possível, porque Paulo também fez isto. Ele disse, olha, eu era um perseguidor da igreja e dos cristãos porque eu era ignorante. Eu fiz isto por ignorância, por cegueira espiritual e por incredulidade, mas alcancei misericórdia de Deus. Deus oferece misericórdia para todos aqueles que querem, que precisam, que desejam a salvação. A salvação é nossa, dada por Cristo Jesus quando cremos na sua palavra. E a sua palavra diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quando cremos assim, nós temos certeza absoluta de que somos salvos, mas com uma salvação eterna. Esta é a experiência do apóstolo Paulo, é a nossa experiência, esta é a experiência, a certeza de todos aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Abre o teu coração, permita Jesus entrar no teu coração, recebe-o como teu Salvador, será salvo, tu e a tua família. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a você, a sua família, a todos aqueles que nos assistem neste momento. Meu forte abraço, até a próxima mensagem, se Deus nos permitir, em nome do Senhor Jesus, aquele que veio trazer salvação eterna a todo aquele que crê.